Bom dia a todos. Vou gravar daqui para frente, tá? Parece que começou agora, só aparece. Então, continuando aí a nossa correção. Vamos ver o próximo exercício do livro. A Maíra não entrou, né? Maíra, você está Ela aí? estava passando mal. É? Ah, Maíra. Bem, um tanque na forma de um cilindro circular reto tem altura igual a 3. E a área total, a área da superfície, mais áreas da tampa e da base da tampa, né, tudo, é igual a 20 pi metros quadrados. Calcular em metro o raio da base desse tanque. Então, aqui ele passou 20 pi, área total, 3 de altura. Beleza? 20 pi, área total, e 3 de altura. Então, dá uma aumentada aqui nessa letra aqui, que eu estou achando que está pequeno. Não sei para vocês como que aparece aí, mas vamos deixar com 18 aqui. Então, área total é igual a 2 vezes π vezes R, que multiplica H mais R. Essa é a fórmula, ou R mais H, não importa, mas é isso, né? 2πr mais R, a fórmula total, da área total? Sim. Sim, né? Ele passou que a área total é 20 π. 20 π. 20 π é igual a 2 π vezes R. Opa, 2π vezes R vezes H, que é quanto? 3, né? É. É 3 mesmo, gente? Que eu já... Sim. Mais R. O que eu vou poder fazer aqui, né? Eu vou poder simplificar algumas coisas aqui. Vou poder pegar o 20 π que está aqui, cancelar com o 2π que está aqui. Nossa, isso fica muito lentão. Quando entra com figura, com imagem, fica muito lento. Tá? Então, 20 π, eu vou cortar com 2π aqui. Beleza? Nossa, como é lento. Uhum. Então, cortei. 20 dividido por 2. 20 dividido por 2. 10. Π dividido por π, sumiu. 10 é igual a R, que multiplica 3 mais R. Certo, gente? Isso vai virar o quê? Uma equação do segundo grau. R vezes R, R ao quadrado. Depois eu arrumo isso aqui, tá? O R ao quadrado. Meu Deus, chega até parar o mouse aqui, de tão lento. R ao quadrado mais 3R menos 10 é igual a 0. Zero. Ficou essa equação do segundo grau aqui. Fazendo a distributiva, passando o R para o outro lado. Então, chegamos nessa equação de segundo grau. Se você for fazer soma e produto, né, vai ter que fazer o quê? x1 mais x2 é igual a menos 3. Né? Lembra do cálculo mental? Como que funciona? Né? Então, fica x1, a soma, mais x2 é igual o oposto de B. Nossa, caiu no meio do...
do negócio aqui. Então, vai ficar x1 mais x2 é igual o oposto de A, o oposto de B, menos 3. E, continuando com a ideia, x1 vezes x2 é igual o C sem mudar. Então, eu tenho que montar. Quem não quiser fazer assim, pode fazer por Bhaskara, tá bom? Aqui é a ideia do cálculo mental. A soma tem que dar menos 3, o produto tem que dar menos 10. Se eu fizer 2 vezes 5 dá 10. Como é negativo, é 2 vezes menos 5. 2 somado com menos 5 dá menos 3. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então, o x é o 2 e o menos 5. Como o menos 5 não convém, fica x igual a 2. Ok? Lembrando que o nosso x é o raio aqui, tá bom, gente? O raio vale 2. Essa era a pergunta, né? A pergunta era qual é o raio em metros dessa circunferência. Então, o raio é igual a 2 metros. É o mesmo exercício que tem no exemplo lá, né? De cima. Então, caiu numa equação de segundo grau. Continuando. Da rotação completa de um retângulo de dimensões 5 por 9, obtém-se um cilindro reto, cuja área da base é 25π. Calcule a área total desse cilindro. Bem, se a área da base deu 25π, significa que ele girou em torno do eixo que vale 5. Lembra que poderia rodar pelo 5 ou pelo 9. Então, 5 é o raio da base, 9 é a altura. Ah, como é que você sabe? Porque deu 25 a área da base, 5 ao quadrado é 25. Então, 5 é o raio, 9 é a altura. Ele quer que calcule a área total. Calcule a área total, vai ficar 2π vezes 5 vezes 9. Não, é a área total, desculpa. Fica 2πr vezes H mais R. 2 vezes π vezes 5 vezes 14, que é H mais R, né? 9 mais 5 dá 14. Então, fazendo pela fórmula da área total, que é 2πr vezes H mais R, vai ficar 2 vezes π vezes 5 vezes, entre parênteses, 9 mais 5, que dá 14. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 14, 140. Área total, 140 π centímetros quadrados. Podemos continuar, gente? Sim. Alguma dúvida? Não. Exercício 5. A área lateral de um cilindro é 20π. Se o raio da base mede 5, calcule a altura. Então, 20π é a área lateral. Como que é a fórmula da área lateral? A área lateral é igual a 2πrh. H. Não é isso? Vou dar um stop aqui. Voltar lá para o nosso Word para poder escrever um pouco. Tá? Então, eu tenho lá área lateral igual a 2 vezes π vezes R vezes H. Tá bom? 2πrh. Esse R é minúsculo aqui, não sei por que está ficando maiúsculo aqui. 2πrh. Ah, ele falou que a área lateral é 20π. Ele passou isso no exercício. E passou que o raio é quanto? 5, né? Sim. 2 vezes Isso. π 5. vezes 5 vezes H. A única incógnita é o H. O π eu vou poder cortar com o π aqui, certo? Porque vai dar 10π, vai passar dividindo, vai ficar 20π
dividido por 10π. Ou corta mesmo, né? Corta o π que aparece dos dois lados, 20 dividido por 10, 20 2. dividido por 10 é igual a H. H igual a 2. Só igualar e isolar, substitui o raio, e isola o H. Então, a gente vai ver lá que no livro didático vai estar a resposta 2 centímetros. O raio, desculpa, a altura é igual a 2. Continuando, deixa eu mudar de lado aqui a janelinha que está na frente do exercício. Calcule a área lateral de um cilindro de 6 decímetros de área total, sabendo que o raio da base é um quinto da altura. Ai, mas agora entrou decímetro. Gente, não muda nada, tá? É só, em vez de colocar centímetro ou metro, você coloca decímetro na resposta. O problema é, a área lateral é 6 decímetros. Desculpa. Calcule a área lateral, sabendo que 6 decímetros é a área total. E sabendo que o raio da base é um quinto da altura. Então, vamos voltar lá. Vocês vão me ditando para mim, que eu não vou lembrar todos os dados aí, não. Voltando lá para a nossa lousa. Então, o que nós temos aí? Área total igual, qual que é a área total? 20? 6. 20π. A área total é 6. Quanto 6, né? 6 decímetros. E tem π aí no meio ou não? Não. Então tem um erro aí, teria que estar 6π. Vou mostrar por que teria que estar isso aí. Então vamos lá. Área total, ele é dado pela fórmula 2π vezes R H mais R. Essa é a fórmula, não é verdade? Se eu chegar e colocar aqui, ó, área total igual a 6, 6 igual a 2π vezes... Aí ele falou, ele deu uma outra informação aí. Ele falou que quem era um quinto de quem aí? O raio da é base. um quinto da altura. Então, o raio R é igual a altura dividido por 5. Se o raio é um quinto da altura, eu tenho que pegar a altura e dividir por 5 para chegar no raio. Faz sentido? O que vocês acham? O raio é igual à altura dividido por 5. Um quinto da altura. Ok? Sim. Aí eu vou substituir aqui. No lugar de colocar R, eu vou colocar H sobre 5, que é o valor de R. Então, a gente faz uma substituição aqui, ó. H dividido por 5, entre parênteses, H, que é a altura, mais o raio. Quem é o raio? H dividido por 5. Substituir, né? É como se fosse um sisteminha aqui. Ó, tem 10 minutinhos de aula. Se não der para a gente terminar, a gente termina na próxima aula, na quarta-feira, tá? A gente marca uma aula online e eu gravo uma aula da próxima matéria, encerrando o assunto de área. Bem, então eu substituí. Agora, como que eu vou assumir com o π se desse lado aqui não tem o π? Então, na hora de fazer esse exercício, provavelmente eles esqueceram de colocar o π no livro didático. Senão, é impossível resolver. Na resolução do livro do professor, ele aparece como 6π. Tá? Então, na realidade, para fazer esse exercício, aqui tem que estar 6π. Ok? Entenderam? Sim. Sim. Não tem como eu simplificar.
né, tem que estar sempre com a ideia de poder simplificar aí. Então, aqui não é 6. Aqui é 6π. E aí eu vou fazer o quê? Corto π, corta com π. Corta, corta. Beleza? O 2 está multiplicando, pode passar para cá, dividindo. Ou simplifica aqui, ó, 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui vai ficar assim, ó, 3 é igual a H dividido por 5 vezes H, e H dividido por 5 vezes H dividido por 5. Vou ter que fazer a distributiva. Ou somar o que está dentro do parênteses primeiro, antes de fazer a distributiva. Aí vocês que optem pelo melhor caminho que vocês acham. Quanto que vai dar H mais H quintos? Quanto que dá isso? Hein? Tirando o mínimo múltiplo comum, vai dar 5H mais H, beleza? Ó, esse H vale 5H. Por quê? Porque tudo isso aqui está sobre 5 agora. Ah, sumiu aqui de onde eu estava, peraí. Esse mouse meu é bem... Tudo isso dividido por 5, ó. Esses dois aqui, que eu vou colocar entre parênteses, é como se eu tivesse tirado o mínimo múltiplo comum, ó. 5 dividido por 5 dá o 1H que está aqui. E o H dividido por 5 continua sendo H sobre 5. Então, essa conta de mais, 5H mais H, quanto que dá? Dá 6, tá? 6H. Estão acompanhando o raciocínio, gente? Porque aqui, ó, eu tinha que tirar o mínimo múltiplo comum de quem estava dentro do parênteses. H mais H dividido por 5 é 5H mais H dividido por 5. Igualei os denominadores. O denominador era 1, o outro era 5. Então, vai dar 6H dividido por 5. Essa é a conta que deu dentro do parênteses. Certo? Continuando aqui embaixo, o 2 dividiu aqui e virou 3. H sobre 5 vezes 6H sobre 5. Em vez de fazer a distributiva, eu primeiro somei aqui, ó. Então, aqui vai ficar H sobre 5 vezes 6H sobre 5. Tudo bem? Fala alguma coisa, gente, por favor. Quanto que dá H vezes 6H? Vou deixar o 3 desse ladinho quietinho aqui, não vou mudar ele de lado, não. Mas quanto que vai dar H vezes 6H? 6H ao quadrado, né? Que vai dar 6, esse quadrado subiu para o lado errado, 6H ao quadrado, dividido, e 5 por 5, 5 vezes 5, 25. 25. Tá? Então vai ficar assim, ó. 3 é igual a 6H ao quadrado, dividido por 25. Ok? Sim. E aí desenvolve esse exercício. 25 que está dividindo vai passar multiplicando. O 6 que está multiplicando vai passar dividindo. E depois tira a raiz quadrada. Como esse exercício já estava errado lá no começo, né, na resolução, a gente está dando uma resposta também diferente lá no livro. Depois, na próxima aula, que vai acabar essa aula, tem 2 minutos só. Então, deixa eu abrir melhor a tela aqui para a gente conversar.
Aí na próxima aula eu vou pegar a resolução completa desse exercício passo a passo e já trazer ele pronto. Aí vai ficar mais fácil para mim explicar, porque senão vai ter que fazer o passo a passo agora e a gente só tem esses 3 minutinhos de aula. Como esse exercício já começou errado do livro, então na próxima aula eu retomo ele, tá bom? Então, exercício 6 aqui, a gente vai ver mais para frente aí. Eu trago ele como está na resolução do livro, para vocês entenderem melhor. Exercício 7. Não vai dar para corrigir todos, eu queria muito corrigir todos, mas não vai dar não. Dá que falta 7, 8 e o 9, né? Bem, 7. Quantos centímetros quadrados de folha de Flordes, nossa, o que é isso? De Flandres, são necessários para construir uma lata de óleo, com tampa na forma de um cilindro reto, tendo 8 centímetros de diâmetro de base e 18 de altura. Então, se você vai construir uma lata aí, né? Uma lata de óleo, você vai precisar da tampa, da base e da área lateral. Você vai ter que calcular o que aí? A área total. A área total vai ser o que você vai precisar dessa folha aí de Flandres. Deve ser alguma coisa a ver com ferro, né? Alguma coisa a ver aí, folha de ferro. Bem, área total, 2 vezes π, vezes R, que é 8, não, tendo 8 centímetros de diâmetro. Se 8 centímetros é o diâmetro, qual é o raio? 4. 4, tá? Mais uma pegadinha. Então, 2 vezes π, vezes 4, vezes 18 mais 4. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes π, vezes 4, vezes 22. Acompanharam aí? Sim. 2π R vezes H mais R. Como o diâmetro é 8, o raio é 4. 18 mais 4 dá 22. Então, vai ficar 2 vezes π vezes 4 vezes 22. Que vai dar os 176 π centímetros. Tá? Vamos só ver se dá isso mesmo. Rapidinho aqui, né? Então, fica 2 vezes 4 vezes 22. 176. E o π você só copia. 176 π centímetros quadrados. E acabou a aula, gente, tá? Estou olhando aqui, ó, falta menos de 1 minuto aqui. Vou fazer o seguinte, na quarta-feira eu vou gravar uma videoaula encerrando a matéria aí, falando um pouco sobre cone. Se eu ver que é necessário passar alguma coisa da fórmula, do volume também do cilindro, eu também vou passar na próxima aula. Então, a gente, quarta-feira, faz uma aula gravada, no primeiro horário de vocês, e no segundo horário, uma videoaula online, para terminar esses exercícios e encerrar a matéria sobre os corpos redondos, aí a área dos corpos redondos, ok? Bom fim de semana para todos, tá? Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Queria que vocês abrissem a câmera aí nesse finalzinho aí para mim ver vocês.